Bergamasco, vamos conversar sobre os detalhes desse projeto, o que pode fazer o Palácio do Planalto a partir de agora com a consultoria do Ministério da Justiça. Olha, como costuma ser a tomada de decisões do presidente Lula? Ele se aconselha com vários setores ali do governo, né? Então, ele ouve o Ministério da Justiça, muitas vezes ele ouve a Secretaria de Assuntos Jurídicos ali a SAGE da presidência, ele ouve muitas vezes o Jorge Messias da AGU e ele ouve também os ministros políticos, né? Então, no mérito do projeto, a maior parte do governo é contra esse texto, né, essa restrição. Então, conversei, por exemplo, com fontes do Ministério da Justiça que me disseram o seguinte: olha, no mérito, esse projeto é muito ruim, por quê? Porque aumenta a pressão dentro das penitenciárias, porque a saidinha é um incentivo para que esses presos, eles tenham um bom comportamento ao longo do ano, de olho na saidinha, né, nessas datas comemorativas. Mas, enfim, essa discussão já foi. Essa discussão era para ter sido feita no Congresso e o governo não se dispôs a entrar, né, por meio de suas bancadas, suas lideranças, a orientar para que o projeto fosse derrubado. Tentando, né? Até porque a direita tinha mais votos em relação a esse tema. Mas, assim, passado o mérito, houve ali uma avaliação jurídica. Está acontecendo ainda uma avaliação jurídica. Vamos pegar o texto com lupa, mas vamos dizer o seguinte: aqui tem algo, por exemplo, juridicamente, que seja preciso, que justifique um veto total? A princípio, não. Eles vão descer no detalhe, esmiuçar, mas a princípio, não. A princípio, é constitucional. Eles não veem inconstitucionalidade nesse texto para, orientar, sugerir um veto total. Porém, tem a questão pragmática. Então, os ministros, especialmente os ministros palacianos ali da área política, vão aconselhar o presidente Lula, de fato, a sancionar o projeto, a não ter veto total. No máximo, veto parcial, né, nessa linha do que a Tainá trouxe de apuração. Então, que seriam vetos parciais para, de repente, manter uma posição. Por quê? Pragmaticamente, se voltar para o Congresso, eles têm votos suficientes para derrubar esse veto. Então, se fosse um veto total, seria assumir, abraçar um desgaste e de efeito inócuo, porque seria derrubado lá no Congresso. Então, a apuração que os ministros palacianos vão sugerir, vão aconselhar o presidente Lula, de fato, a sancionar esse projeto. Excelente, Débora. Então, avançando um passo nessa apuração, porque todo mundo quer saber o que fará o presidente da República com o PL das saidinhas. Justamente, Pedro, pelo que a gente trazia, porque há ali um equilíbrio de forças que Lula vai precisar fazer, porque já tem reação do entorno, não propriamente, talvez, ali do Congresso, né? Como a gente trouxe, o Jacques Wagner já é mais pragmático, já fala que é para sancionar mesmo, para vetar nada, mas a gente tem alguma divergência no Ministério da Justiça, pedindo que olhe com atenção e talvez recomende veto a um ponto ou outro, e tem reação no eleitorado do presidente da República, né? O Marco Aurélio Carvalho contou para a gente, até divulgou uma nota agora há pouco, eu vou tentar trazer, com reação, né, a essa possibilidade do presidente acatar totalmente a decisão do Congresso Nacional. Mas a gente não vê assim uma movimentação do PT como partido, ou mesmo de movimentos sociais lutando contra a questão das saidinhas. Tem alguns especialistas ligados ao PT, como Benedito Mariano, que foi ouvidor, que tem uma postura mais crítica, que eles acham que isso chamam de hipocrisia, chamam de bandeira da extrema-direita, mas são posições bastante isoladas nesse momento. Porque essa questão da saidinha, em outros tempos, de outros governos do PT, talvez tivessem sido alvo de uma movimentação mais intensa do campo progressista. Mas, nesse caso, o presidente Lula já percebeu que ele precisa furar a bolha bolsonarista, que ele precisa avançar sobre um eleitorado que está dentro daquele outro lado dos 50% dos eleitores brasileiros, que ele precisa de uma marca na segurança pública. Então, ele percebeu também que a saidinha é uma bandeira que pegou, né? O eleitorado
deu match com o eleitorado brasileiro em geral, porque ela não muda radicalmente o conceito original. Aquela proposta do Flávio era bem mais dura, era simplesmente acabar com as saidinhas. Então, permanece o conceito de ressocialização num país onde não há prisão perpétua nem pena de morte. Você só endurece mais esse instituto, que permite que os presos possam sair eventualmente da cadeia. O presidente Lula não pode fazer nada, o PT também não fez nada e poderia fazer. E o Jacques Wagner, como a gente sabe, de vez em quando ele libera a bancada, mas se posiciona de forma pessoal. Desse caso, ele também não fez questão de dizer que era contra nem a favor, muito pelo contrário. Lembrando que o Lula foi alertado naquela reunião com os líderes do Senado que a relação não estava boa, né? Justamente. Então, Jacques Wagner também está olhando para isso. Larissa Rodrigues, a gente tem falado do que Luiz Inácio Lula da Silva deve fazer. Ou seja, provavelmente ou sanciona tudo ou veta parcialmente. Só que é uma preocupação no sistema prisional brasileiro, principalmente dos funcionários em São Paulo. Eles temem que restringir a saidinha pode aumentar as tensões dentro das unidades prisionais? Uribe, ali dentro do Congresso Nacional, a gente sentiu esse recado até de um discurso fácil de que isso poderia resolver diversos problemas para vender para a sociedade. Mas sempre que a gente parte para especialistas, também tem uma espécie de consórcio dos secretários estaduais de segurança também, a gente vê muitas críticas porque se pensa no pós, no além de não liberar esse pessoal nos feriados. Respondendo a sua pergunta, há pouco o Sindicato dos Funcionários do Sistema Prisional de São Paulo soltou uma nota dizendo que, de fato, teme o fim da saída temporária de presos, essa decisão que foi tomada ontem, como a gente mostrou, e eles dizem que pode aumentar, abre aspas, a insegurança e a instabilidade de dentro das unificações prisionais do Estado e que isso possa intensificar a tensão nas prisões, levando a um aumento nos casos de motins, agressões a funcionários e tentativas de evasão, muito na linha do que a Débora trouxe também. E aí eles aproveitam para pedir, claro, concursos para mais pessoal, porque é outra reclamação de todos os sindicatos da maioria dos presídios do Brasil, de que há pouca gente, de fato, para cuidar dessas pessoas que estão presas. O que, então, gerando qualquer insatisfação interna, pode aumentar a possibilidade não só de que eles fujam dali, aí a gente lembra, claro, da fuga recente no presídio de segurança máxima em Mossoró, e além disso, de o quanto isso pode refletir internamente naquelas facções mesmo que podem tentar se opor a essa decisão. Então é isso, foi uma decisão tomada pelo Congresso Nacional pensando no que a população vem cobrando, em especial depois da morte daquele policial por alguém que estava e não tinha voltado para a prisão depois de uma saída temporária em Minas Gerais. Teve muito a mão do presidente do Senado nessa aprovação, é importante a gente destacar, já que essa cobrança e essa morte foi em Minas Gerais, mas, por outro lado, a realidade é diferente da política e a gente falou sobre isso na abertura do jornal, né? Então, tá decidido. O presidente Lula não deve sancionar completamente porque teme também no eleitorado como isso pode bater. Mas, por outro lado, a realidade vai ser que essas pessoas não terão uma possibilidade de ressocializar e, em especial, o quanto isso pode refletir também nessas prisões espalhadas pelo Brasil. Lembrando que o primeiro comando da capital, o PCC, surgiu justamente quando houve mais restrições ao sistema prisional, em que os líderes das facções ficaram em penitenciárias de segurança máxima e também restringiram as visitas de familiares. Então pode ser talvez um combustível também para essas facções criminosas. É um tema muito complexo que não tem solução fácil.